Irmãos e irmãs, após a sequência dos evangelhos que nós ouvimos, do capítulo 14 de São Lucas, ainda no capítulo 14, após a sequência dos evangelhos daquele banquete, onde Jesus é convidado, num sábado, cura o homem hidrópico, e faz todo aquele ensinamento sobre o banquete, sobre os lugares, e o evangelho de ontem termina com a cena daquele homem, feliz de quem come o pão no reino dos céus. Portanto, no coração daquele homem brotou uma esperança, um desejo de estar mais perto de Deus, né? E aí Jesus explica que o pão que se come no reino dos céus, para se comer no reino de Deus, né? Na imagem do céu, precisa ser comido na terra. No banquete da Eucaristia com os últimos do mundo, começa já o versículo seguinte, São Lucas anotando então que a partir disso grandes multidões acompanham Jesus. Por quê? Porque ele cura no sábado. Ele cura no Shabá, sábado, descanso de Deus. Porque ele coloca o ser humano no descanso que só Deus pode dar. E isso é uma delícia, né? É bom, ele cura, ele liberta, ele acolhe a todos. Então, grandes multidões começam a acompanhar Jesus. É um fogo, né? É um desejo, é um vislumbre. Começam a ir atrás de Jesus. Mas o que é que Jesus quer das pessoas? Primeiro, o que ele dá? O que ele dá? Ele dá o banquete e ele dá o Shabá, ele dá descanso. É isso que ele dá porque ele é misericordioso. Ele dá para quem merece, para quem não merece, esse Shabá, esse descanso. Ele cura e liberta. Mas o que é que ele espera de nós? Não espera nada? Alguma coisa ele espera. Então, o que ele espera de nós é que nós sejamos discípulos dele. Que ao admirá-lo, ao amá-lo, ao tê-lo como um bom negócio, e esse é o primeiro ponto da fé. A fé é um bom negócio, como o filho pródigo no chiqueiro. Primeiro movimento, qual é o melhor negócio? Ficar no chiqueiro, trabalhando para esse homem mau, que não me deixa comer nem a lavagem do porco, eu estou morrendo de fome, ou voltar para a casa do meu pai porque lá tem pão? O primeiro passo da nossa fé é sempre um bom negócio para nós mesmos. A dor, ela é um sino que Deus toca, né? O sofrimento, a dor, o desconforto. E Deus cura a dor, Deus acolhe a dor. O pai do filho pródigo acolhe o filho que volta sujo e faminto. Que pai não acolheria? Mas o que aquele pai que acolhe o filho que não merece gostaria que acontecesse com o filho? O que Deus, que nos dá o seu Shabá, o seu sábado, o seu descanso, quer de nós? Nada. Ele quer o melhor para nós. E o que é o melhor para nós? É comer o pão que está em casa? O que é o melhor para nós? É sentir que aquela dor não dói mais? Que eu consegui aquele bem material? Isso é o melhor para nós? Isso é o ápice? Não. O melhor para nós, o ápice, é sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E o discipulado é um caminho onde eu vou mudando e vou me assemelhando ao mestre que tenho. Isso é ser discípulo de Jesus. Eu vou mudando e vou me assemelhando a Deus, a Jesus Cristo. E aí o ponto maior disso seria a gente poder dizer, como São Paulo um dia disse já no final da sua vida: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então isso é o melhor para nós. Isso é o melhor para os nossos. Essa é a graça maior. Então Jesus olha para essa multidão de gente que está muito admirada, encantada e interessada em algo que Jesus possa dar, e diz a eles, apresenta a eles, né, o discipulado. Para o povo daquela época, dizer discípulo não precisa dessa explicação toda que eu estou fazendo aqui agora. No tempo de Jesus havia essas escolas de discípulos, haviam mestres, haviam homens tidos por sábios, e eles ganhavam inclusive a vida com isso, em acolher grupo de rapazes, de homens, para conviver e morar junto, e ali ir transmitindo a sua perspectiva de vida. Por 6 meses, por 1 ano, por 3 anos, a pessoa ficava ali com aquele mestre. E era claro para as pessoas que se aquele grupinho anda com aquele mestre, todo mundo daquele grupinho vai ficar igualzinho àquele mestre, em absolutamente tudo. No jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de andar, no jeito de rezar, absolutamente tudo. Portanto, quando Jesus fala ser meu discípulo, para aquele povo, o entendimento já era mais claro, intuitivo, né? Mais óbvio do que para nós hoje, que achamos que ser discípulo é vir na igreja.
que achamos que ser discípulo é acreditar em Jesus. Eu sou discípulo porque eu acredito que ele nasceu no Natal, morreu na Sexta-feira Santa, não é isso? Casei na igreja, eu sou discípulo. Não é. Mas para aquele povo o entendimento já era mais rápido do que é para nós. E aí o que custa, quanto custa ser discípulo de Jesus? Então ele diz, se alguém vem a mim, e aquele povo estava indo a ele, né? Mas não se desapega. Aí as traduções são várias, né? Porque o que Jesus falou de verdade no hebraísmo dele lá, né? E não odeia o pai e a mãe. Ódio, amor, aqui, como dizer, para dizer o amar mais, amar menos. Óbvio que não é para odiar pai e mãe, né? Então a nossa tradução aqui já é bem suavizada para dar o sentido prático disso. Mas não se desapega. Desapegar-se, né? Desapegar-se é, eu tenho enquanto alguém não pede. Eu tenho enquanto alguém não leva. Eu tenho enquanto alguém não quer comprar. Estou desapegado. Está comigo, mas não é meu. Então, quem vem a mim, mas não se desapega, ou seja, não relativiza a importância, o tamanho, a determinância que tem na própria vida. Pai, mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs e a própria vida. Vamos pensar aqui, o que determina as nossas escolhas? Vou ou não vou? Compro ou não compro? Faço ou não faço? Convém ou não convém? São perguntas que todo mundo precisa aprender a fazer. Vou ou não vou? Compro ou não compro? Falo ou não falo? Mudo ou fico? Convém ou não convém? Como é que você determina isso na sua vida? Você vai pensar algumas coisas a partir de você mesmo, mas que tem a ver com pai e mãe. O que meu pai acha disso? O que minha mãe pensaria? E a minha mulher? E o meu marido? Mas eu tenho filho, né? Vai que eu morro? Vai que eu fico pobre? A própria vida? Então são as coisas que nos determinam. São as coisas que vão para a balança da escolha. Jesus está dizendo, se você vem a mim para ser meu discípulo, mas o que pesa na balança é a tua mãe e o teu pai, você não pode ser meu discípulo. Se você vem a mim, mas o que pesa na tua balança, o que te determina é a mulher, o marido, o filho, irmãos, irmãs, aqui grandes amigos que a gente possa ter, você não pode ser meu discípulo. Se você vem a mim, mas o que determina a tua balança é a aposentadoria, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, mas aí eu não seria nunca mais convidado para... Você não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não carrega atrás de mim e não vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O que é cruz? Cruz é a minha vida, que é diferente da sua. Minha cruz. Eu hoje, na idade que tenho, sendo quem sou, com os deveres que tenho, quanto me custa ser de Jesus, quanto me custa ser bem-aventurado. Isso é a minha cruz, é o quanto me custa. É o quanto me exige, é o quanto me contraria. É o preço que só eu pago, você não pode pagar esse preço por mim, porque ninguém vive a vida do outro. Isso é a tua cruz. Quem é você no hoje andando atrás de Jesus? Isso vai ter um peso, isso vai ter uma dificuldade. Pronto, você achou tua cruz. Quem não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. E aí por que não pode ser meu discípulo quem na balança da vida o que pesa mais é pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, a própria vida, os bens materiais, a cruz? Por que não pode ser? Não é porque Jesus é um ser, um homem chatinho, exigente, cheio de manias. Eu não como ervilha. Não tem a galera que não come ervilha? Não come cebola? Eu não como cebola. Então, eu não como cebola. Então não é que Jesus tem algo contra o seu pai ou sua mãe. Não, eu não gosto de quem tem pai. Meu pai morreu, por que você tem que ter pai? Você conhece aquele tipo de gente que é ruim? Que reproduz o que sofreu, né? No meu tempo não tinha essas coisas. Então, no meu tempo não tinha, no seu tempo tem que ter também. Não, isso não é Jesus. Quando ele diz não pode ser meu discípulo, significa não vai funcionar. E vai te fazer mal vir atrás de mim sem se desapegar das coisas que Jesus falou. Não vai aguentar o processo, não vai chegar no fim. E aí vai acontecer um efeito colateral. Vai virar motivo de zombaria. Aí Jesus conta duas parábolas para falar de 2 tiros no pé, né? Então ele vai dizer, quem de vós, com efeito, se quer construir uma torre, no templo lá de Jesus, né? Você quer construir uma torre, você não senta primeiro e calcula? Você tem condição de construir uma torre? Para que você quer construir uma torre? Quanto custa? Quanto tempo leva? E se esse ano chover mais do que o costumeiro? Você tem para terminar isso aí? Caso contrário, você vai começar a fazer a torre, vai chegar no meio da torre, não tem mais dinheiro para terminar a torre vai ficar pela metade, e todo mundo vai rir dizendo, lá, esse homem começa e não termina.
E claro, vão dizer, né? Sei para que foi construir uma torre. Quem é que quer uma torre? Para que uma torre? Foi querer se mostrar, aí ó, passou vergonha, né? Então quem é que não senta e não calcula primeiro? Vai ficar feio para você. E Jesus, quando entra na nossa vida, e esse encanto da fé, das multidões que vão até Jesus, é como construir uma torre. Porque nem todo mundo está encantado nem indo atrás de Jesus. A grande esmagadora maioria das pessoas não vem em missa às 6 da manhã. Para que você veio? Se prepare. Ou termina isso, ou vão rir, apontar, não é isso? Ah, não vive na igreja? Ah lá, era fogo de palha, eu sempre soube. Para que construir uma torre? Para que sair alardeando? Porque o discipulado, o seguimento de Cristo, meus irmãos, ele é evidente, ele é visível. A gente não se aguenta andar com Jesus só. A gente precisa comprar uma camiseta, comprar uma pulseira, não é verdade? A gente precisa colocar um anel no dedo, a gente precisa colocar uma camiseta diferente, a gente quer colocar uma cruz por fora da camisa, não é verdade? A gente quer postar no Instagram. É normal, é assim. Todo mundo vê atrás de quem a gente está andando. Para o bem ou para o mal, todo mundo vê. Calcula bem, entenda bem e veja bem o que está determinando a balança da vida. E nada pode determiná-la, nada, nem o seu filho, nem a sua esposa, nada, nem sua própria vida, nada. Porque senão, ao longo desse caminho que é longo, a vida é longa, apesar de passar rápido, a vida é longa, vai ficar pelo meio do caminho. E aí vão rir de você. Não vivia lá? Não era tudo ele? Não era tudo ela? Cadê? Nem na missa vem mais. Vão rir de você. E por óbvio, o Espírito Santo não despertou no nosso coração a fé para a gente virar motivo de piada para os outros, mas isso pode acontecer. Aí o segundo exemplo que Jesus dá: como um rei. Qual rei que tem 10.000 soldados, sabe que o inimigo tem 20, não analisa bem se esses 10.000 que ele tem, eles dão conta de lutar com 20, sim ou não? Calcula aí, pode ser que sim, mas pode ser que não. Se você vê que não, amigo, negocia a paz. Vai entrar numa guerra que você vai perder, você já está vendo que vai perder. E aqui entra o discernimento, né, das coisas. Caso contrário, negocia a paz, senão outro rei te esmaga. Para que entrar numa guerra para ser destruído? Aí Jesus reforça: do mesmo modo, portanto, do mesmo modo da historinha da torre, do mesmo modo da historinha do rei, qualquer um de vós, aí vale aqui para todo mundo, do maior ao menor, do mais importante na comunidade, do menos importante na comunidade, qualquer um de vós, se não renunciar o que tem, tudo o que tem, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser, não aguenta ser, vai te fazer mal querer ser meu discípulo. Renunciar. A renúncia, meus irmãos, é um ato da liberdade. O sujeito é eleito e ele tem 4 anos pela frente. Só tem um jeito dentro de 4 anos dele não estar mais lá. É direito dele ficar lá 4 anos. O povo votou. Só tem um jeito dele não estar mais lá. Ou ele renuncia, ou você faz um impeachment. Você depõe, você faz um golpe, enfim. Mas impeachment, golpe é o quê? Medida judicial é o quê? É a força. Ele queria ficar lá, porque ele ainda tem mais 1 ano, 1 ano e meio ou 2 pela frente. Não, mas não vai ficar, tem uma força maior que te tirou. Agora existe a renúncia. O que é renúncia? Ninguém está tirando de você. Você tem mais 2 anos pela frente se você quiser. 1 ano, 1 ano e meio. Não, mas eu não quero mais, eu estou indo embora para casa, eu estou renunciando. O que é renúncia? Renúncia é aquilo que ninguém vai tirar de mim. Só eu mesmo tiro de mim mesmo. Isso é renúncia. Então Jesus está falando o quê? Qualquer um de vós, se não renunciar, é você que escolhe não ter mais. Nem Deus vai tirar isso aí. Deus não desce do céu e fala: ah, danadinho, hein? Deus não faz isso com ninguém. Deus já pulou na tua frente e falou: daqui senão morre. Não existe isso. A renúncia é você, sou eu que faço ou não faço, né? Fazemos ou não fazemos, nós. Portanto, Jesus está apelando aqui para o desejo, para a vontade. Você quer mesmo ser meu discípulo? Vamos então deixar combinado. Se você não renunciar a coisas que são do seu direito, ninguém vai tirar de você, nem Deus, nem vem. Agora, quer vir sem renunciar? Vem também.
E quantas vezes, queridos, a gente foi atrás de Jesus sem renunciar a essas coisas? Porque elas em si mesmas nem são más, né? Qual é o pecado de ter pai e mãe? Qual é o pecado de ter filho, de ter esposa, de ter patrimônio, ter saúde? Qual é o pecado de ter bom nome, ter amigos? Não é pecado. Mas todos nós já experimentamos o quanto essas coisas atrapalham, o quanto essas coisas pesam, ou querem pesar. E às vezes não é nem por maldade, não, é porque nos querem bem. Quantas vezes a pessoa quer atrasar você no teu caminho com Deus porque te quer bem? Mas de novo você vai, você não falou que estava cansado? Você não falou que estava gripado? Dorme mais um pouco, não vai hoje não. É, Nezinho? Ai, mas aí fica chato, fulano, vamos, porque, aí vão falar que você não sei o quê, pensa bem. As pessoas nos querem bem. Mas nós precisamos estar desapegados, sem apega, né? O sacramento que confirma a fé é a crisma, não é isso? A gente é batizado, pede a fé, recebe a fé e a filiação com Deus. No sacramento do crisma, a gente confirma a fé. Tanto é que no sacramento do crisma são feitas as mesmas perguntas do batismo. Você crê, você crê, você crê, você renuncia, você renuncia, você renuncia. Aí a gente recebe o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, dom de Deus. Não é isso, sim ou não? Tá. Aí a gente é ungido com óleo. Um dos simbolismos de ungir com óleo na Sagrada Escritura é capacitar para a guerra. Os soldados, eles se lavavam de óleo para começar o combate, começar a guerra, né? Por quê? Porque no primeiro momento, como é que era a guerra de antigamente, né? Do tempo de Jesus e até nem tanto tempo atrás assim, antes das armas de fogo. Como é que era a guerra? A guerra era com uma flecha, a guerra era com um punhal, a guerra era com uma lança. Esse é o primeiro instante da guerra. Mas acaba a flecha, o punhal cai. Como é que era a guerra na maior parte do tempo? Era no corpo a corpo, era no braço. Um soldado, um guerreiro vai trombar com o outro. Quanto mais óleo, melhor, porque daí não pega, você escapa do outro, não é isso? Então, dos simbolismos do óleo no sacramento do crisma, no confirmar a fé, né, de cada um de nós, é justamente nos capacitar para a vida cristã, que é um combate. Então, molhado de óleo não pega, escapa. O diabo quer pegar, escapa. E os apegos do mundo, né, as coisas que querem pegar, escapa. E é por isso, meus irmãos, que Jesus está falando, desapegar-se. Quando a gente está sem o óleo do Espírito, a gente fica muito sequinho. E quando está seco, é fácil de pegar, não é isso? Você vai pegar alguém pela mão, todo mundo já assistiu esses filmes, né? Tem sempre o fortão, aí a mocinha vai cair, da janela do avião, algum lugar vai cair, né? Vai rolar, na hora que vai cair, vem o fortão e vlupt, pega pela mão, né? E fica ali segurando. Oh, Jane, força! E a mãozinha começa a escapar, porque é o suor, né? Então, quanto mais seco, dá para segurar. Está molhado, está escorregando, vai escapar. É por isso que a gente precisa do óleo do Espírito para ser discípulo de Jesus. Senão tudo isso que é mal, ou que não é mal, mas não convém ao discipulado, gruda na gente, nos puxa, tem pega, né? Tem alavanca em nós. Então, o que nos ajuda a não ter pega é a vida no Espírito, e é a presença do Espírito Santo. Uma das imagens do Espírito é o óleo, que capacita o guerreiro para ficar liso, para escapar, porque senão nós vamos virar motivo de zombaria, né? E Jesus, na sua infinita misericórdia, meus queridos, vai nos dando muita oportunidade de ver o que vai fazer o nosso barco afundar, através da nossa consciência, através de alguns fracassos que a gente vai tendo, de alguns problemas que a gente vai entrando, de algumas insatisfações que a gente vai vivendo na gente mesmo. Jesus vai mostrando para nós, olha, isso aqui ainda tem pega, está faltando óleo aqui, né? Isso aqui ainda tem peso. Então, se a gente não entende isso, pode ser que todo esse vislumbre, toda essa paixão, né? Todo esse amor por Cristo, possa nos levar ao ridículo. E a ideia não é essa, né? A ideia não é essa. E aí nós ouvimos a primeira leitura. O que dever ao outro? Uma vez que Jesus está falando para a gente relativizar. Pai e mãe, mulher, filho, marido, terra, campo, coisas tão boas, inclusive pessoas. O que nós devemos aos outros? Aí vem a resposta da primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que a gente vai ler até sábado ainda. São 3 semanas, quase 4, né? Lendo a carta aos Romanos.
Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Dever apenas o amor. Agora, amor não é cola. Amor não é determinância. Eu amo profundamente você, mas não é você que manda na minha vida. Eu amo profundamente você, mas o Senhor da minha vida não é você. Então não fiqueis devendo nada ao próximo, a não ser o amor. E não dever nada ao próximo através do pecado. Ele diz, porque quem ama o próximo está cumprindo a lei, os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, que são os pecados que a gente comete contra o outro, né? Adultério, assassinato, roubo e cobiça. E qualquer outro mandamento, falso testemunho. No fundo se resume a isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Portanto, amar o próximo em Deus. Não dever ao outro o amor, não fazer mal ao outro. Aí diz Paulo, o amor não faz mal nenhum contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então, ao mesmo tempo que a gente relativiza as pessoas na balança da vida, a gente não fica devendo o amor. E aí um dos atos do amor passa também pelas questões muito concretas, né? O refrão do Salmo de hoje, o Salmo 111. Feliz quem tem piedade e empresta. O empréstimo, o socorro, da urgência material do outro agora, né? E aí faz todo um elogio de quem respeita o Senhor com generosidade. Ele é correto, generoso e compassivo. Feliz o homem, caridoso e prestativo. Então como é que a gente ama o outro? Pela caridade e a prestatividade. Mas de novo, ser prestativo sem perder a liberdade. Não é você que determina na balança da vida a minha vida, é Cristo. Mas ser prestativo, resolver os negócios com justiça. Reparte com os pobres os seus bens. Por isso permanece para sempre o bem que fez. E crescerão sua glória e seu poder diante de Deus. Repartir com os pobres. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, a graça de, andando com Jesus na balança da vida, que nada pese, determine mais a nossa vida, do que o próprio Jesus. E aquilo que Ele pede a cada um de nós. Nós somos capazes de ouvir o chamado de Cristo. E não tenhamos medo, porque o chamado de Cristo nos pede de volta, em desapego e em renúncia, pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, a própria vida, o dinheiro, né? Sonhos, projetos. Não tenhamos medo do que Deus pede. Naquilo que Deus nos pede estão as maiores graças da nossa vida, né? Muitas vezes a gente imagina que as graças estão naquilo que a gente pede. Qual é a graça que você quer pedir? Não está errada essa frase, está certa. É como a gente tem para dizer a coisa, né? Mas as maiores graças da vida não são as graças que eu peço. As maiores graças da vida estão naquilo que Deus pede. Porque quando Deus pede e a gente dá, Deus já libera toda a graça suficiente para aquilo. Deus já libera a provisão para aquilo. E Deus já nos abre para graças que a gente não imagina. Nós não enxergamos tudo da vida. A gente não tem como calcular tudo. E é por isso que muita gente não sai do lugar na vida. Porque ela calcula tudo, não confia nunca. Quem poderia imaginar, você mesmo não poderia imaginar quem você se tornaria na vida. Eu. E se você olhar, eu olhar para mim, você olhar para a sua vida, 10% do que a gente tem e foi o que a gente pediu. Os outros 90% é tudo coisa que a gente nunca imaginou. São as surpresas de Deus, são as novidades de Deus. Uma ou outra coisa eu pedi na vida. As outras todas, das quais eu posso me orgulhar e dar graças a Deus, foi tudo Deus mesmo que inventou, foi tudo Deus mesmo que deu. Mas todas, sempre depois do que Ele me pediu, do que Ele te pediu. É sempre depois do que Deus pede que vem as melhores coisas para nós. Então peçamos o que a gente quer pedir, por óbvio, né? Mas entendamos, queridos, o melhor de tudo está depois daquilo que Ele nos pede. E a gente tem muito medo do que Deus pede, né? A gente tem muito medo do que Deus solicita, do que Deus fala, devolve para mim, entrega para mim, abre espaço dentro de você. A gente tem medo disso, né? São José teve medo. O anjo precisou aparecer e falar: José, não tenhas medo do que Deus está te pedindo. Por que medo do que Deus pede? E foi porque José venceu o medo do que Deus pedia,
que as melhores coisas aconteceram com ele, nele, através dele. Muito pouco do que São José ele o é porque pediu, até porque não pediu, né? Ele não pediu, ele não passou a vida rezando: Senhor, eu queria tanto ser pai do Messias, do Cristo. Ele nunca pediu isso. Senhor, eu queria tanto casar, mas eu queria casar com a mulher que está profetizada lá no Isaías, que o povo espera faz 7 séculos. Bem que podia eu ser o marido dela, né? Da jovem filha de Sião, da virgem que conceberá. Ele nunca pediu isso para Deus. E quando Deus pediu isso para ele teve medo. Eu também teria, você também teria. Mas porque venceu o medo do que Deus pedia, como renúncia, como passo, é que foi quem foi, é quem é, né? Portanto, vamos ficar em pé agora, vamos recorrer a São José. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.